Precisamos de coragem quando somos atacados por todos os meios possíveis diante das dificuldades. Coragem, força. É isso que nós precisamos. Bom dia, graça e paz. A gente continua aqui, nosso devocional baseado no Salmo 2. O Salmo 2 começa assim, né? Porque as nações se enfurecem, os povos tramam em vão. Davi está dizendo o seguinte, que as nações ali em redor de Davi estavam se revoltando contra ele. Elas estavam enfurecidas e em conluio queriam atacar Davi. E Davi responde assim que Deus do alto ele ri disso. E aí olha que coisa interessante. Lá em Atos 4, Pedro, ele ora e um coxo é curado. Ele então prega, 2.000 pessoas se convertem. Diz o texto então que eles são chamados diante das autoridades da época, os judeus da época. E os judeus os pressionam, os ameaçam o tempo todo. Mas olha que coisa interessante. Diz o texto que, ao verem a coragem com que Pedro falava, eles reconheceram que eles andaram com Jesus. Está lá em Atos 4, vou até abrir aqui, vai. Atos 4, 13. Atos 4, 13. Vamos ler. Muito interessante isso. Atos 4, 13. Vamos lá. Opa, estou em João. Opa, tá demorando, hein, gente? Atos 4, 13. Observando a coragem de Pedro e João e perceberam que eram homens simples e sem erudição, eles se admiraram e reconheceram que eles haviam convivido com Jesus. Meu Deus! Como eles notaram que Pedro e João andaram com Jesus? Pela coragem. Pense nisso. Naquela época não havia Facebook, Instagram. Todo mundo poderia conhecer o rosto de alguém. Se alguém fala assim, ó, o Rodrigo Mocelin, tem Rodrigo Mocelin? Quem é? Não sei quem é, deixa eu olhar aqui no Instagram. Não é assim que as pessoas fazem hoje? Naquela época não tinha isso. Não tinha. Ou você conhecia a pessoa pessoalmente ou não conhecia. Então, o que acontece aqui? Pedro e João, com certeza eles eram famosos, mas é bem provável que aquelas autoridades talvez nunca tiveram visto os dois. Mas, olha que coisa, como que eles identificaram que aqueles de fato eram apóstolos? Como que eles de fato reconheceram que eles andaram com Jesus? Por meio da coragem. A coragem é essa virtude que a gente precisa desenvolver. E aí, voltando aqui no Salmo 2, né, já vou falar da questão da coragem. Nesse momento em que eles estavam sendo ameaçados, diz o texto bíblico que Pedro, ameaçam Pedro e Pedro diz que não vai parar de pregar. E ele cita esse texto aqui. Ora, porque os gentios se enfurecem, os povos imaginam coisas vãs. Não adianta vocês se arquitetarem contra nós, Deus é conosco. Essa era a crença dos apóstolos, ao citarem esse salmo aqui, o Salmo capítulo 2, que Deus era com eles. Não estaria aí, então, o segredo da coragem? A certeza de que Deus é conosco? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Não seria, portanto, pecado termos medo? Claro que seria. Porque quando temos medo, seja de ataque, seja do amanhã, seja de uma enfermidade, o que estamos dizendo? Que o nosso Deus não vai cuidar de nós. A covardia é pecado. Nós fomos chamados a sermos corajosos diante de qualquer adversidade. A coragem não é algo que nasce conosco, é uma virtude a ser desenvolvida. E ela é desenvolvida principalmente através da fé. Porque muitos são corajosos porque confiam neles mesmos. Para nós isso é loucura. Nós queremos ser corajosos porque somos como os apóstolos aqui. Ele cita o Salmo. Davi está cercado de inimigos. Pessoas furiosas contra ele. E Davi está confiante. Por quê? Ele diz assim, porque Deus ri deles e Deus é comigo. Está vendo como que a certeza de que Deus é conosco é fundamental? Como que isso gera coragem? Quantas vezes você fica ansioso? Por quê? A ansiedade é uma forma de medo. É o medo do amanhã. A ansiedade é uma forma de medo. É uma forma de medo. Por exemplo, você tem o medo do leão que você está vendo. E a ansiedade é um medo do leão que você ainda não está vendo. É um medo de um leão que pode surgir. Então a ansiedade é um tipo de medo. É um tipo de medo. Nós não fomos chamados a andar assim. Não fomos. Quer ser corajoso? Então seja cheio do conhecimento do Senhor e da palavra. Puxa, é sempre ruim citar a si mesmo.
eu não sei se eu não me considero corajoso, mas eu, 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 eu vejo muitas vezes as pessoas, um dos motivos que gostam de seguir aqui, dizem isso, pô, o pastor fala um monte de coisa que ninguém tem coragem de falar. E eu vejo que, como isso se deu, né? Porque quem está aqui há mais tempo comigo sabe, eu já contei isso várias vezes, minha família sabe. Eu passei na fila da covardia acho que umas 10.000 vezes. Eu tinha medo de tudo, reprovei no 8º ano na escola, numa época que ninguém reprovava, eu reprovei, porque eu não conseguia falar em público. Sempre fui muito medroso, muito medroso. E o que eu tenho feito aqui, eu faço, e muitas vezes eu faço um vídeo e penso, meu Deus, isso aqui vai me dar um problema. A única confiança que eu tenho é em Deus, porque não considero que algum homem pode me ajudar, não considero que eu tenha a sabedoria ou a força para lutar contra inimigos que eu tenho lutado aqui, eu não considero isso. Vem da fé mesmo, vem da certeza de que Deus é conosco. Eu lembro o dia que a gente abriu a igreja, mesmo quando o Dória mandou fechar. Era essa a certeza, era a fé. Foi um ato de coragem, mas baseado em quê? Foi na fé. Eu vejo que há muita gente que ela é corajosa, mas é baseado no que essa coragem? Em alguns é porque não ama a vida. Já viu pessoa assim? Já viu pessoa assim que ele não tem amor à vida, ele vem de uma família complicada, ele não ama ninguém, ele tá mais doido para morrer? Então você vê, esse tipo de coragem não é baseado numa virtude, é baseado num defeito. Ele não tem amor pela vida, tá louco para morrer. Tem muita gente assim. Muita gente assim. Ou então uma coragem baseada em si mesmo, na força, na sua força. Não é virtude também, porque é burrice. Porque nós não somos fortes assim, nós somos nada. Então a verdadeira coragem, ela brota da fé. Da fé. Então, quer ter mais coragem? Tenha mais fé. Quanto mais você se aprofundar no conhecimento do Senhor, mais fé você terá, mais coragem você terá. Menos medo da vida, dos medos das questões futuras. A fé. Como a fé é fundamental para que você tenha coragem. Na vida, vamos falar a verdade, hein? Não é só aqui, os apóstolos diante dos inimigos. É a vida como um todo. Como que a gente precisa de coragem o tempo todo? Porque a vida é isso aí, ó, a vida é esse perigo constante. A gente está vendo a guerra lá em Israel, que é um lugar super seguro. E mesmo assim teve um momento ali de falha e pronto, invadiram. O Israel é muito mais seguro que o Rio de Janeiro. Muito mais. Mesmo eles estão cercados de inimigos, é muito mais seguro. Mas enfim, nós não somos nada. Se Deus não nos guardar, nós não estamos fritos. O mundo é muito perigoso. Perigo por todos os lados. Nós somos frágeis. Olha, tem que ter coragem mesmo para viver. É muito difícil. É muito complexo. Mas nós podemos ser assim, corajosos, por meio da fé. Como Davi está sendo aqui. Um monte de gente contra ele, ele está sossegado. Por quê? Porque ele sabe que Deus é com ele. Se o Senhor é por nós, quem será contra nós? É o que diz a Escritura. Portanto, acalme. Aquietai-vos e sabei, eu sou o Senhor, eu sou Deus. Não é assim que diz a Escritura? Não é assim que diz o nosso Deus? Ó Pai, acalma os nossos corações, Senhor, no meio de tantas turbulências e dificuldades. Livra-nos do mal. Ou melhor, como os teus apóstolos e os teus discípulos oraram quando eles foram perseguidos. Eles oraram assim: dá-nos coragem para que anunciemos com intrepidez. Ao invés de orarem para que os problemas sumissem, eles oraram por mais coragem, por mais força. Nós oramos assim também, Pai. Faz-nos fortes e corajosos, coisa que nós não somos em nós mesmos, mas nós confiamos em Ti. Guie-nos, ó Pai, no Teu caminho. Faz-nos fortes e corajosos. Faz-nos fortes e corajosos. Não queremos andar como medrosos e covardes neste mundo, mas como os homens, os servos do Senhor sempre andaram, de cabeça erguida, prostrados diante do Senhor e de pé, diante da vida e diante de todas as adversidades e problemas. Nós oramos em nome de Jesus por mais um dia, que o Senhor nos conceda a sua graça, nos leve em segurança para o trabalho, nos dê força, nos dê inspiração, nos dê alegria, nos dê saúde. Em nome de Jesus. Amém? Só lembrando, o meu curso Sexualidade Cristã ainda continua em promoção, o link está aqui, aproveitem, enquanto ainda tem algumas oportunidades aí para você, algumas vagas aí nesse preço promocional, tá bom? Deus abençoe, até a próxima.